meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos para uma super videoaula, mais uma videoaula de direito administrativo, assunto tranquilo, assunto muito tranquilo, assunto importante para a sua aprovação, poderes administrativos. Gente, papo reto com vocês, isso aqui é um tipo de assunto que você tem que torcer para cair na prova, porque é muito fácil você pontuar. E vira e mexe, esse assunto ele é cobrado em prova. Então, cara, papo reto com você, resolve logo esse problema da sua vida, aprenda este assunto de forma definitiva. E papo sério com vocês, essa aula é uma aula bastante tranquila. Se você assistir essa videoaula até o final dela, se você, no final da aula, fizer um resumo, uma ajuda à memória sobre o que nós falamos aqui, os principais tópicos que nós comentamos, você pode ter certeza que você ficará muito competitivo e tem tudo para acertar todas as questões de prova sobre poderes administrativos, né? Poderes administrativos, né? Então a gente tem que entender o seguinte, a administração pública, tá? A administração pública é o que? A vontade popular. É o exercício da supremacia do interesse público, não é isso? A administração pública. Essa administração pública, preste muita atenção, para ela ser executada, ela precisa de pessoas. Quem são essas pessoas? São os famosos agentes públicos, não é isso? Então, para que o Estado alcançar seus objetivos, exige-se a presença dos agentes públicos. Ok. Bacana. Então, os agentes públicos ali no exercício de sua função, ali está representando quem? Ali está representando nada mais, nada menos que o Estado. Tá? Então, os agentes são dotados de certas prerrogativas de Estados. Prerrogativas do Estado. Essas prerrogativas são indispensáveis para alcançar os fins públicos, né? Denominam-se poderes administrativos. É isso mesmo, né? Ou seja, sem os poderes administrativos, tá, seria impossível a administração pública fazer acontecer, dar conta aí do recado para a execução dos seus serviços públicos. Então, tem poderes administrativos exatamente nesse sentido, né? Exatamente nesse sentido, né? Impõe-se. Agora, o que acontece? Dado um poder, ele gera um dever, né? Deveres de Estado. Deveres administrativos. Então você tem um dever e você tem um poder, poder-dever. E a gente vai falar um pouco sobre poder-dever ainda nesta aula, nessa parte da aula. Bacana? Então isso aqui. Então poderes administrativos, né? Então, só fazer um resumo para vocês, são prerrogativas do direito público. Poderes administrativos, ele decorre pela supremacia do interesse público. E o que acontece, professor? Qual que é o objetivo? O alcance do interesse público. E toda vez que no exercício desse poder, ele ocorrer um abuso de autoridade por excesso ou desvio de finalidade, vai ocorrer o instituto do o que é abuso de poder, que a gente vai detalhar um pouco mais, né? Porque nós temos um tipo de poder que ele é chamado o quê? Poder de polícia, né? Principalmente, né? Ele é de caráter instrumental. Professor, por que de caráter instrumental? Porque ele vai ajudar a instrumentalizar as políticas públicas para o bem da sociedade. Então, esses são os poderes administrativos. Professor, quais são esses poderes? Uma ajuda geral para vocês. Vai. Primeiro poder, né? É o poder vinculado. O que é o poder vinculado? É aquele poder, né, que tem o agente público, que ele não tem liberdade nenhuma de decisão. Ele é obrigado a fazer. Então é o poder vinculado. Ou seja, atuação sem nenhuma liberdade. Então, o primeiro poder é o poder vinculado. Tá? Então, o agente público tem o dever, a obrigação de executar conforme previsão na lei, né? Tá certo? Professor, por exemplo, professor, o cara completou 70 anos. O cara completou 70 anos, temos uma consequência, ou seja, aposentadoria compulsória. Então, aquele legalmente investido no cargo, né, ele deverá ser aposentado compulsoriamente. Então, no caso do governo do estado de Mato Grosso, por exemplo, o servidor público completou 70 anos. Então, ele vai ser aposentado compulsoriamente. É um ato de aposentadoria compulsória ditado pelo governador do estado. Tá? Então, é o quê? É um poder vinculado, não tem liberdade de escolha. O segundo poder é o poder discricionário. Aqui já tem um certo grau de liberdade, né? Ah, professor, eu quero um exemplo do poder discricionário. Sim, vamos colocar lá um poder discricionário. Toda vez que está na lei, um dispositivo, poderá.
Então, o poderá significa ver o que? A discricionariedade de acordo com a conveniência e oportunidade. Por exemplo, vamos falar do nosso mundo de concurso público, né? Todo mundo sabe que o concurso público tem um prazo de validade até 2 anos, né? Prorrogável, ou seja, não falando que é obrigado a prorrogação, né? Prorrogável por mais 2 anos a critério da administração pública, ou seja, a critério. Então, esse é um exemplo de um poder discricionário. Ele pode ou não prorrogar. Professor, quais serão os motivos que levará em consideração a conveniência e oportunidade naquele momento? Tá? Então, naquele momento, ele escolhe se ele deve ou não prorrogar, tá certo? Prorrogar o concurso público. Ali é o exercício de um poder discricionário, ou seja, tem certo poder de decisão, um certo grau de liberdade. Claro que esse grau de liberdade, todos os limites estipulados pela lei, né? Terceiro poder é o poder hierárquico, né? É o poder hierárquico, né? Aqui é o poder hierárquico, o poder do chefe, o poder da subordinação, tá certo? É o poder de comandar, tá? Então nós temos aí o poder hierárquico, para mim é o mais legal, o mais interessante de a gente explicar, é o ordenamento da administração pública, ou seja, fazer acontecer, poder da hierarquia, né? Poder hierárquico, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? De comandar, de ordenar, de delegar, de avocar, é o que? O poder hierárquico. Calma, gente, a gente vai explicar cada um desses poderes, né? Cada um desses poderes. Professor, o cara não cumpriu o comando do chefe. Ele não cumpriu o comando do chefe. E aí, professor? Aí vai entrar em cena o quê? O poder disciplinar. É o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? A aplicação das penalidades daqueles sujeitos à disciplina interna da administração. Então, o exercício do poder disciplinar é quando ocorre o quê? O não cumprimento do poder hierárquico, por exemplo. Né? Ele deveria fazer tal coisa, ele recebeu o comando para aquilo, ele não fez. Então, vai entrar em exercício o quê? O poder hierárquico. Professor, outro poder é o poder de regulamentação. Tá? O poder de regulamentação, de expedir regulamentos, né? Instruções normativas, portarias e assim por diante. Poder de regulamentar, né? O decreto é um poder de regulamentar. Então, nós temos a lei, né, que cria direitos e obrigações a todo mundo, né, de direitos e deveres, né? Temos lá a lei que cria isso, e a normatização disso é o exercício do poder regulamentar. É o poder regulamentar. E, finalmente, nós temos o poder de polícia, né? O poder de polícia, né, que é imposição a particulares em condições de restrições, né? Então, nós temos aqui os poderes. Então, o que acontece, gente? Você tem que entender o seguinte, que a administração pública, ela está numa situação de superioridade. Uma situação de superioridade, não é isso? Uma situação de superioridade, está lá. Ele é uma estrutura vertical, é a supremacia do interesse público. Então, é o seguinte, o que adianta? Para poder exercer na prática essa supremacia, tá? O direito administrativo, esse direito público maravilhoso que é o direito administrativo, concedeu à administração pública, e neste caso, aos agentes que ali o representa, que representa a administração pública, os poderes. Então, por hora, você tem que saber, cara, cara, eu não consigo enxergar. Tá? Isso aqui é básico para concurseiro, cara. Papo reto com você, básico. Eu não consigo enxergar um concurseiro aprovado em concurso público se ele não sabe esse conteúdo. Tá? Qualquer cargo. Então ele tem que saber isso. Tá? Não pode ter auto-engano. Então, primeira coisa, poderes, você já tem mais noção. Tá? São o que? Prerrogativas concedidas aos agentes públicos no exercício de sua função. Quais são? Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Né? Professor, questão de prova, bacana, né? Cai muito a comparação, né? O poder do chefe e o poder de disciplinar, poder hierárquico versus poder disciplinar. Então, muita atenção aqui. A gente vai explicar cada um desses poderes, né? Outro que cai bastante é a comparação do poder vinculado e o poder discricionário. Tá? Então, o poder discricionário tem certa liberdade. O vinculado, não, né? Ok. Professor, e agora? Vamos usar esse poder, né? O uso desse poder. Então, os agentes irão usar esse poder. Então, o uso do poder é a utilização normal pelos agentes públicos, pelas prerrogativas, poderes que a lei lhe confere. Detalhe, todos esses poderes estão em leis, né? Estão regulamentados. Então, é prerrogativo o uso desse poder. É claro que o uso desse poder aí que você tem que prestar muita atenção também é no pleno exercício do interesse público. Pleno exercício do interesse público. Se eu utilizar esse poder, qualquer um desses poderes, com uma finalidade diversa ou com o excesso que a lei
confere, nós teremos o quê? O fenômeno do abuso de poder. Tá? O do abuso de poder. Bacana? E aí, professor? Se você tem um poder, você tem que exercer esse poder. Você tem que exercer esse poder. Daí vem o dever. Né? Deveres administrativos. Eu já vi algumas questões de alguns editais, né, que realmente cobram isso, né? Cobram isso, que os deveres, quais são os deveres, né? A gente vai explicar para vocês os poderes. Então, poder, dever de agir. Vamos lá, o poder, dever de agir. Se você tem um poder, você automaticamente você está obrigado ao quê? Né? Você tem um poder, você tem um dever de agir. Você tem um dever, são obrigatórios, né? O poder administrativo tem duas características. Primeiro, são irrenunciáveis. Então, aquelas pessoas que detêm poder de comando, aquelas pessoas que detêm essas prerrogativas, têm os poderes, são irrenunciáveis, ou seja, ele não pode deixar de agir. Devem ser obrigatoriamente exercidos pelos titulares. Então, os titulares dos cargos devem o quê? Tem a prerrogativa aí desses poderes, né? Ok. E aí, professor? Aí nós temos o princípio, o mais importante princípio da administração pública, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Com a combinação dos poderes mais o princípio da indisponibilidade do interesse público, ou seja, o interesse público ele é irrenunciável, o interesse público ele é obrigatório o exercício pelos seus titulares, nós temos aqui 4 deveres que os servidores, né, que aqueles titulares dos cargos têm obrigação de agir. Primeiro, dever de agir, dever de eficiência, dever da probidade e dever de prestar contas, né? Olha aí os deveres, né? Olha os deveres administrativos. Dever de agir, tá? Então ele não pode renunciar, ele é obrigado a agir. Professor, eu quero um exemplo do dever de agir. Ok, todo estatuto do servidor público ele fala o seguinte, tá? Tá lá. Ele fala o seguinte, olha, se você tiver qualquer tipo de conhecimento, tá, de qualquer irregularidade, você tem o dever de representar, o dever de comunicar às autoridades competentes, aí o dever de agir. Então você tem um dever de agir, você não pode ser omisso, né? O dever da eficiência. O que é o dever da eficiência? É fazer mais com menos e as coisas certas, né? O dever da probidade, né? O que é probidade? Ser probo, né? De acordo com as regras, com as leis, com os costumes, não é isso? Com as atitudes corretas aí, a honestidade, a moralidade administrativa, isso é ser probo, né? Probo, né? E finalmente o dever de prestar contas, né? O recurso público não é de particular, o recurso público é do povo. Se o recurso público é do povo, quem o gastar tem que o quê? Vai ter que prestar contas. Ele não tem opção, né? Então estamos deveres, então tá aí os deveres, né? Então poder, dever de agir. Poder, dever de agir. Esse aspecto dúplice do poder administrativo é o poder, dever de agir. Então, além do poder que ele tem o dever de agir. Ok, ele não pode se omitir, é irrenunciável. Se para o particular o poder de agir é uma faculdade, para o administrador público é uma obrigação de atuar, desde que apresente ensejo de exercitá-lo em benefício da comunidade, né? Eli Lopes Meirelles aí, o primeiro grande doutrinador do direito administrativo brasileiro, né? Eli Lopes Meirelles. Então, o que acontece com o poder e dever de agir, né? Então, o poder de agir, o dever de agir, vamos supor, do particular é diferente. Ele só vai agir de acordo com aquilo que a lei taxativamente falar que ele tem que agir. Caso contrário, ele age se quiser. Agora, na administração pública, não. É um poder-dever de agir, porque ali ele representa a vontade do Estado, né? A omissão específica, conduta omissiva, será ilegal, em via de regra, exceção nos atos discricionários, né? Então, em via de regra, né, o que acontece? A omissão, né, se ele tinha o dever de agir e ele não agiu, tá certo? Ele cometeu uma irregularidade, tá? Aí nós temos assim, lá no Estatuto dos Servidores Públicos, né? Eles falam o seguinte, né? São deveres, né? São deveres, né? São proibidos, né? O que é deveres? Obrigação de agir. São proibidos, é o quê? É uma conduta não permitida, que você não deve ter aquela conduta, né? É uma exceção, né? E exceção dos atos discricionários. Por quê? Porque os atos discricionários têm uma certa liberdade o gestor para poder fazer ou não. Lembra do concurso público, né? Poderá ser prorrogável por mais 2 anos.
poderá não está dizendo que deverá ser. É diferente. Então, todas as vezes que você enxergar no termo normativo a palavra poderá, ali é o exercício do quê? O exemplo do poder discricionário e não será penalizado. Mas eu quero falar de omissão, né? Omissão administrativa, né? Quero falar de omissão aí para terminar, para a gente concluir essa primeira parte da nossa aula de poderes administrativos. Omissão. A administração pode ser objeto de reclamação ao STF, a omissão da administração, né? Então, se, por exemplo, né, ele tem um dever, tá, de agir e ele não agiu, o que acontece? Ele vai ter que ser penalizado. Professor, o que é reclamação, né? Olha, o que é reclamação, né? Reclamação é um tipo de ação judicial. É um tipo de ação judicial. E esse tipo de ação judicial, ela é exclusiva para cabimento no Supremo Tribunal Federal. Aí, ó. No Supremo Tribunal Federal, que você pode aí exercer, tá certo, essa reclamação. Cabimento. Né? Houver contrariedade negativa de vigência ou aplicação indevida de enunciado de súmula vinculante. Ó. Então, nós temos diversas súmulas vinculantes, né, que cria obrigação para a administração pública. Caso a administração pública não cumpra, cabe reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, porque está desrespeitando a súmula, né? O agente omisso poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente, né? Isso aí está devidamente amparado pelos estatutos da União, dos estados e dos municípios, né? Até pelo princípio da simetria, esses estatutos eles são muito semelhantes entre si, tá? Eles são muito semelhantes entre si, ok? Bacana. Então essa parte introdutória do poder de polícia, poderes administrativos, a gente passou. E agora? Agora a gente vai começar aí falar especificamente de cada um desses poderes, né? Então, conceito, olha lá, um conceito básico, né? Conjunto de prerrogativas de direito público a que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos. De novo, conjunto de prerrogativas de direito público a que a ordem jurídica confere os agentes administrativos, né? Cara, eu tenho percebido o seguinte, né? Eu tenho percebido o seguinte, uma mudança nas provas discursivas, né? Normalmente, né, assim, tradicionalmente, com uma prova discursiva, ela fala o seguinte, ela chega lá, ela coloca um texto orientador, né? Ele coloca um texto orientador e você faz o parágrafo de introdução, você desenvolve e depois você faz o parágrafo de conclusão, tá? Eu tenho percebido o seguinte, né? Que algumas provas de concurso, ele está mudando um texto discursivo para uma questão discursiva. Ele vai fazer uma pergunta e você vai ter que responder. Então, o que acontece? Em todas as minhas aulas, né, eu tenho trazido agora conceitos. Tá? Eu tenho trazido conceitos. Né? Teve uma prova agora, eu não lembro, não estou me recordando aí o órgão especificamente, eu fiz até um recurso sobre a prova discursiva, né? Então ele colocou um texto orientativo, que não era um texto orientativo, estava um texto meio bagunçado, era sobre orçamento. E ele chegou e falou assim, conceitue orçamento, ou seja, você tinha que saber este conceito, tá? Você tinha que escrever, né? E além disso ele falou, coloque na sequência correta o ciclo administrativo, o ciclo orçamentário, 1, 2, 3, né? Você tinha que colocar. Então, o que eu quero trazer para vocês? Cara, não tem jeito, as provas de concurso estão evoluindo. Então, cara, parte de conceito tem sido muito importante. Você vai ter que memorizar. Conceito de poderes administrativos. Ó, conjunto de prerrogativas, o que? Diversos poderes, né? De direito público, claro, é da administração pública, porque o direito administrativo é o quê? É um direito público. Que a ordem jurídica confere os seus agentes administrativos, ó, que confere. Então, os agentes administrativos, em nome da administração pública, têm essas prerrogativas. Quais são essas prerrogativas? São os poderes administrativos. E quais são os poderes administrativos? Eu já falei, vamos lá. Vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e poder de polícia. Então, esses são os poderes, essas são as prerrogativas,
tá, atribuídas aos agentes públicos e que atuam em nome do Estado para fazer acontecer, para fazer essa grande máquina pública andar. Se não fosse assim, era impossível fazer a administração pública andar, né? Então, vamos lá. Primeiro tipo de poder, poder vinculado, né? Poder vinculado. Ou seja, o que acontece? Poder vinculado. Então, o agente público que está ali, né, ele tem um poder-dever vinculado. O que é o poder-dever vinculado? Vamos supor, se determinada pessoa, tá, está pleiteando um direito, um serviço da administração pública, e se essa pessoa, se o contribuinte, se lá o cidadão cumprir todas as prerrogativas previstas em lei e chegou o processo para o burocrata, né, para o servidor público, ele tem o quê? Ele tem um poder-dever vinculado, ele não tem margem, ele vai ter que executar. Tá? Então é o seguinte, conceito, poder direcionado para os atos administrativos em que é mínima ou inexistente a liberdade de atuação. Então não há liberdade, ou mínima, né? Mínima liberdade ou quase nenhuma liberdade de atuação. Existem atividades administrativas cuja execução está inteiramente definida em lei, sem margem para escolha, exatamente isso, sem margem para escolha, né? Atos vinculados limitam-se a reproduzir os elementos previstos em lei. Não há avaliação sobre a conveniência e oportunidade, né? Isso aqui é muito importante, não há avaliação, ou seja, não há... O que é conveniência e oportunidade? É o juízo de valor da autoridade administrativa. Então, o poder vinculado, cara, o administrador, o agente público que está ali em nome do Estado, ele tem o quê? O dever e ele tem o poder-dever de agir de acordo com a lei. Ele não tem margem, né? O pessoal quer exemplos, beleza, concessão de licenças, por exemplo. A legislação municipal diz que você tem que mostrar 32 documentos para você conseguir a tal de licença de construção. Você foi lá e apresentou os 32 documentos, né, requisitos que a lei exige. Ponto, bingo, ponto final. Não há margem. O que acontece? Do poder vinculado, né, ele vai ter que expedir o ato de licença. Professor, eu quero outro exemplo. Sim, vamos colocar um exemplo aí que está cada vez mais difícil, né? Aposentadoria por tempo de serviço. Tá? Por tempo de serviço. O cara cumpriu todos os requisitos previstos na legislação atual. Ele pediu o seu pedido, ele solicitou sua aposentadoria. Bingo. Não tem liberdade por o sujeito, entendeu? Não tem liberdade do sujeito, ele tem que conferir o direito. Ele vai ter que ditar um ato, isso aqui é o exercício do poder vinculado, não há liberdade. Né? Constituição do crédito tributário, beleza. Então o que acontece? Estou lá o fiscal, ele verificou a constituição do crédito tributário e não tem escolha, é um poder vinculado. Ele vai ter o quê? Ele vai ter que constituir, aliás, ele verificou lá a ocorrência do fato gerador da obrigação principal. Ele não tem escolha, ele vai ter o quê? Que editar. Tá? Ele vai ter que constituir o crédito tributário, não tem escolha. Então, esses aqui são exemplos do poder vinculado. Né? E agora, prof? Agora o poder discricionário, é o outro poder. Você tem que estudar sempre poder vinculado com poder discricionário, sempre em conjunto, né? Poder discricionário, tá? O que acontece? Aqui, a legislação, tudo é lei. Tá? Então sabemos o quê? Que é uma relação vertical, não é isso? Uma relação vertical e a lei vai sempre colocar lá os limites, né? Só que aqui, a lei, ela vai conferir um juízo de valor para o administrador público. Então toda vez que você lê uma lei, eu vou falar, poderá. Então essa palavrinha poderá é um exemplo da atuação, tá certo? É um exemplo da atuação, tá aí. Da discricionalidade, né, da aplicação. Então é o poder discricionário, né? Aí se vamos lá, professor, o exemplo isso aí, eu dei o exemplo do concurso público, né? Então poderá ser até 2 anos. Poderá ser até 2 anos. Então eu posso fazer um concurso público com prazo de validade de 30 dias? Posso. Por quê? Porque a lei facultou ao gestor analisar qual que seria o melhor juízo de valor para a aplicação desse certame. Então ele colocou lá, né, até 2 anos. Beleza, então tá aí. É o exemplo o quê? Da materialidade do poder discricionário. Está ilegal? Claro que não. É um juízo de valor. Tá? Agora, é claro que o agente público, para tomar essa atitude, ele vai ter que motivar, né?
Não, olha, nós vamos fazer o concurso público com prazo de validade de 90 dias, né? Porque o período do prazo é um prazo lá, é um período que a gente vai fazer uma turma lá do curso de formação, por exemplo, né? Curso de formação, e lá ele fala que ele pretende o quê? Fazer concursos regulares, então não há necessidade de fazer de 2 prorrogáveis por mais 2. O ato de prorrogação do concurso também é o exemplo o quê? Do poder discricionário. Tá? Então vamos lá, o poder que autoriza o agente a avaliar a conveniência e oportunidade dos atos que vai praticar na qualidade de administrador dos interesses públicos, né? Então tá aí. Então é um juízo de valor, um juízo de conveniência e oportunidade. Prerrogativa que permite eleger uma entre várias condutas possíveis, né? Uma entre várias condutas possíveis. Por exemplo, né? Na lei diz assim, na punição, né? Suspensão até 90 dias. Tá aí. Suspensão até 90 dias. Então, ele pode aplicar de 1 a 90 dias a pena de suspensão, por exemplo. Tá? É o quê? É uma discricionalidade. Professor, e aí? E aí a gente vai se remeter a um outro assunto do processo da discricionalidade. O que acontece? Para o exercício da discricionalidade, ele vai andar muito próximo o quê? Com o princípio da proporção, né? Razoabilidade e da proporção, né? Então ele vai andar muito conjunto, né, nessa questão que da razoabilidade. É razoável aplicar a pena de 90 dias? Não, não é. O que é baixo potencial ofensivo, então 15 dias era o suficiente para ter então a proporcionalidade. Então, para a aplicação do poder discricionário, né, você vai ter que analisar muito a conveniência e oportunidade, né, e o princípio lá, e o princípio aí também da proporcionalidade e da razoabilidade, né? Vamos lá, né? Limites, né? Vamos falar das limites aqui. A moderna doutrina e a jurisprudência têm consagrado a limitação ao poder discricionário. Ok, né? Limitação ao poder, né? A moderna doutrina e a jurisprudência têm consagrado a limitação do poder discricionário. Exatamente. Ele é um poder discricionário dentro de certos limites. Pena de suspensão até 90 dias. Então ele colocou o limite. Tá? Você não pode exercer lá uma pena de 120 dias. Por quê? Olha só, de 0 a 90, né? De 1 a 90, aliás, né? Admitem o controle do judiciário sobre os atos praticados com base nesse poder. Então, é claro, né? Ele tem um princípio da inafastabilidade do judiciário. Então, o judiciário, ele também controla, né? O que acontece, cara? Se os motivos que o cara tomou a decisão, tá? Vamos supor, né? Vamos colocar o caso da suspensão da pena, a suspensão lá, uma pena de suspensão. Então é o seguinte, né? O cara cometeu lá um deslize, beleza, tá? Aí é o seguinte, tá? Deslize sim. Olá, meus amigos, eu sou o professor Lac e inicialmente eu quero pedir licenças, pois estou interrompendo seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do material, a qualidade do nosso trabalho. Nós aqui da Lac Concursos, nós temos 3 super cursos online específicos, bastante competitivos, para todos aqueles que irão concorrer ao concurso do Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região. Nós aqui da Lac Concursos, este ano, nós decidimos nos especializarmos em concursos focados para conselhos. E claro, o primeiro concurso que nós estruturamos foi o CRP. Somente esse ano nós conseguimos, preste atenção, oferecer curso completo para o CRP 011, que é do Ceará, o CRP agora do Mato Grosso, que é o 18, e agora o CRP de Goiás, o 09. Então, uma coisa eu garanto para vocês, se você quiser assistir o restante dessa videoaula, se você quiser fazer um curso mais completo, se você quiser conhecer a nossa metodologia do Personal Coach, que eu estudo em regime de metas, eu convido vocês a clicarem no link que tem aqui na descrição, falar com alguns dos nossos atendentes para qualquer esclarecimento e, claro, vir matricular, vir estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por quê? Porque nós vamos dar o melhor de nós. Um forte abraço, espero vocês.